Eu quero trazer uma definição do Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg foi o criador daquela técnica de comunicação que se chama comunicação não violenta. E ele tem uma colocação dele que eu gosto muito, que é sobre autoridade, que na verdade é o que nós vivemos, né? Como mãe, nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos. E como é que a gente lida entre essa nossa autoridade e aquilo que os nossos filhos fazem que não bate com aquilo que a gente gostaria que eles fizessem? Então, o Marshall, ele diz que quando a gente está numa posição de autoridade, o que a gente mais quer é que as pessoas, né, elas façam certas coisas que a gente gostaria que elas fizessem, mas que elas fizessem isso porque elas escolheram fazer aquilo, que a gente não tivesse que ficar ali mandando, que a gente não tivesse que, obrigar o outro a fazer alguma coisa. Porque elas fazerem porque elas escolheram, porque elas perceberam o valor de fazer aquilo. Então, quando a gente consegue estar num momento de autoridade, que a gente lida com pessoas que têm esta consciência e que consegue olhar para situações e escolher fazer determinadas coisas, porque perceberam que aquilo era importante para a sua vida, é o melhor dos caminhos. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece na nossa vida, principalmente na nossa vida como mãe e mais como mãe de adolescentes, garotos e garotas que estão entrando na puberdade, que estão começando a amadurecer, ou seja, que o seu cérebro está passando por um processo de amadurecimento, que as suas novas capacidades cognitivas e de aprendizagem, está ali começando, e às vezes uma coisa que parece tão clara para a gente que é adulta, para eles ainda não está tão claro assim. Então, muitas vezes, a gente vai ter confrontos de ideias, confrontos de opiniões, porque não bate aquilo que eles estão pensando com aquilo que a gente também pensa, né? E a gente, como pai, muitas vezes, o que a gente acredita é que a gente deve impor aos nossos filhos aquilo ou aquele aprendizado que a gente tem, porque a gente acha que é assim que a gente vai fazer com que eles se comportem de uma forma adequada. Então, o que a gente precisa, na verdade, né, é perceber que não é bem assim que a banda toca, como diz o outro, né? A gente tem que perceber que o fato, né, da gente desejar que eles nos obedeçam não significa que eles vão nos obedecer, né? Pensar que o que eles desejam e o que eles pensam é exatamente aquilo que nós, como pais e como mães, desejamos que eles desejem e pensem. E que se eles não desejam e pensam é porque tem alguma coisa de errado. Não tem nada de errado, né? O que está errado é a gente ter essa expectativa. Então a gente não pode ter essa expectativa, porque na verdade ninguém pode fazer com que o outro faça o que a gente quer. O máximo que a gente consegue fazer é motivar o outro para fazer o que a gente quer. Então é uma diferença muito grande entre a gente achar que o outro vai fazer aquilo que a gente quer só porque a gente quer e a gente conseguir utilizar um mecanismo que faça com que esse outro se motive para conversar com a gente sobre sexualidade, por exemplo, né? Então esse é o grande X da história. E quando é que a gente consegue motivar o outro? A gente consegue motivar o outro quando a gente olha para este outro como a pessoa que ele é. Não porque ele é meu filho, não porque ela é minha mãe, não porque ele é meu pai. Não é com títulos, né, como ele diz. É através da humanidade, ou seja, da forma de a gente ver a pessoa que está na nossa frente. Que condições ela tem de entendimento, em que momento da vida ele se encontra, né? As coisas que estão interessando, ou seja, a gente desenhar essa situação em que ele está fazendo parte naquele momento. E olhar para o nosso filho, para a nossa filha, e não para aquela filha, aquele filho que eu tenho idealizado aqui na minha cabeça. E que eu achava
que por ser meu filho, automaticamente já iria ter que pensar e fazer do jeito que eu penso e do jeito que eu gostaria que eles fizessem. Mas isso não é bem assim que acontece, né? Isso é uma conquista.